Muito bem. Então, hoje nós temos que fazer a correção do nosso diagnóstico, né? Então, vamos fazer a correção. Bom, provavelmente eu consiga terminar a correção nesse tempo de hoje, tá? Aí para sexta-feira, então eu vou mandar mais uma listinha de exercícios, tá? Para vocês fazerem. Ou então, eu estou aceitando sugestão, né? Se querem que eu revise algum assunto, certo? É só colocar aí para a gente poder se acertar, certo? Mas não, vocês não sugerem um novo assunto, então eu acho assim melhor a gente fazer mais alguns exercícios, né? Já sobre o livro 2, que aí a gente já se prepara para o segundo diagnóstico, né? Que é sobre o livro 2. Tá certo? Ok? Vamos começar então? Então vamos ao trabalho. Deixa eu colocar aqui na tela o nosso diagnóstico, tá? Depois eu queria a impressão de vocês, me dissessem se vocês acharam difícil, fácil, tá? Avaliem para mim. Vamos lá, então? Bom, então é o seguinte, ó. Vejam que aqui nós temos a primeira questão, tá? Nessa primeira questão, que o livro 1 basicamente foi de química orgânica, né, gente? Então, por isso que eu procurei trabalhar química orgânica. No livro 2 também tem orgânica, mas aí já é mais a parte sobre as reações, né? As reações químicas, que eu incluí aqui também, né? E aí a gente já treina bastante. Então, a número 1 falava assim, ó. As cianotoxinas compõem um grupo de toxinas produzidas por algumas cianobactérias, que podem estar presentes, né, em águas de corpos hídricos na natureza. A microcistina LR é uma das principais cianotoxinas, devendo ser monitorada a sua presença em águas naturais, devido ao seu efeito tóxico. Abaixo é apresentada a representação, você ficou gozado essa frase aí, apresentada a representação estrutural da molécula da microcistina LR. Bom, é uma questão básica, né, que vocês vão encontrar em todas as provas que vocês vão fazer, então eu não podia deixar de colocar uma questão dessa, mas acho que aí vocês não encontraram grandes dificuldades. É para identificar as funções que estão presentes na microcistina, certo? Pelo menos não era para encontrar grande dificuldade, né? Então, e é uma questão básica, como eu disse para vocês, todas as provas vocês vão ter uma questão dessa. Aqui, ó, né? Ali já o primeiro grupo. Esse grupinho aí é o álcool. Ok? Aqui vocês têm um álcool, ó. A hidroxila, né? Vamos lembrar, serve para isso também, para a gente revisar, né? Ó, a hidroxila está ligada nesse carbono, que é um carbono saturado. Tá? Por isso que é um álcool. Subindo um pouquinho mais, aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma amida. Ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Tá? Aqui, ó, novamente uma amida. Tá? Amida novamente, ó. Então vejam que tem uma quantidade bem grande de amidas, né? De grupinho amida. De novo aqui, ó. Mais uma amida. Tá? Aqui, ó, vai repetindo isso. Vejam como repete, né? Grupo amida, grupo ácido, novamente, ó. Ácido carboxílico. E aí,
Tem que tomar cuidado, que às vezes, né, a gente tem aquela mania de inventar moda. Tá? Aí o cara já fica pensando coisas. Não, mas se tiver uma carboxila no nitrogênio da amida, não muda a função? Não, não muda. Né? Isso aí não existe isso aí. Ó, amida novamente. E assim vai caminhando a humanidade. Ó. Amida de novo. Tá? E aqui vocês têm, ó, aminas, certo? Aqui, aqui e aqui. Tá ok? Na verdade, esse aqui com a ligação dupla não é bem uma amina. Tá? Isso aí normalmente a gente chama de imina. Mas é um grupo funcional que não faz parte dos programas. Então, dificilmente esse item vai aparecer na resposta. Tá? Uma imina, que tem a ligação dupla, o nitrogênio. Bom, então, vamos verificar a resposta. Então, tem ácido carboxílico, tem amina, tem amida. E como eu disse para vocês, eu acho que vocês aí não devem ter encontrado a dificuldade. Deixa eu me livrar desse coisa aqui. Só um pouquinho, que eu estou com a... Ah, tá aqui. Achei. Tá. Veio tudo junto lá. A resposta é a letra A. Né? Na letra A, vocês vejam, aparecem todas ou parte das funções que nós falamos. Álcool, ele fala em amida terciária, tá? Vamos identificar isso. E ácido carboxílico, né? Bom, então vamos ver a amida terciária. Tá? E a amida, vamos ver onde é que está essa amida terciária. Tá? Ali, amida. Vamos ver, não estou achando, ó. O bichinho. Aqui em cima. Tá aqui, né? Tá ligado a 3. 1, 2, 3. Ih, eu não estou achando aí. Ajuda aí quem achou. Né? Porque a amida terciária deveria ter essa carinha aqui, né? Ó. Nitrogênio. Ó. Tem que ter essa carinha aqui. Com 3 radicais. Aqui eu estou vendo um, estou vendo um, vendo um, vendo um, estou vendo um. Ih, por isso eu não estou achando essa amida terciária aqui. Alguém achou? Acho que é a primária. Espera aí, então vamos de novo. Eu acho que é isso aí, acho que tem razão. Vamos ver, álcool, tá. Amida primária. Bom, essa tem bastante, né? Aqui, ó. Aqui tem uma primária. Essa também é primária. Tá. Amida primária tem. A amida secundária não tem. É primária. Aqui tem que ser primária, sim. Tá vendo? Ó? Encontramos um erro aqui. Não, não. O nitrogênio tem que estar ligado a 3 radicais acilas. Ó. Tá? O que tu está falando é a amina. Aí a amina, sim, que aí são radicais de carbono. Ó. Aí é amina. Aí é amina. Tá?
Porque, quer ver, ó? Por exemplo, ó, aqui eu vou fazer, ó, a amida primária. Vamos construir uma aqui, tá? A amida primária seria isso aqui, ó, por exemplo. Tá? Aí seria, essa aqui é primária. Porque só tem um radical acila, que é o radical com a carbonila. Ó. A resposta aqui não é A, não, hein? Aqui a resposta é a letra C, né? Aqui Ô, é a Paulo, letra... Oi, fala, querido, tô ouvindo. tá, me diz uma coisa, nesse que tu acabou de desenhar ali, que tu disse primária, se eu trocasse aqueles 2 metis ali por H, por exemplo. Aí ela continua primária. Se fosse assim, ó. Né? Ó, vamos colocar os Hs aqui. É isso que tu tá me dizendo, ó? É, exato. Eu pensei que isso daí era primário, daí eu tirava um hidrogênio, colocava um carbono, já se tornava secundário, daí eu trocava outro hidrogênio, já se tornava terciário. Eu pensei que era isso, entendeu? Não, aí é na amina. Aí é na amina. O que tu tá falando é Ah, amina. tá, Né? Que aí entendi. tu vai trocando os hidrogênios por carbonos, né? Sim. Ó, aí na amina, que vem da amônia, né? Aí entra aqui vamos supor, Um carbono, né? Aí, primária. aí é radical alquila, né? Um radical Aham. primária, ó, 2 radicais alquila secundária, né? E assim por diante, certo? Então, Ah, eu a, pensei que na amida também se dava não, essa regrinha aí, não. não, aí tem que ser, ó, na amida tem que ser o radical acila, que é o radical que possui a carbonila, tá? Então, Hum, a resposta aqui é letra C, com certeza. Tá? tá. Obrigado, hein? Nada, tudo bem. Tá, gente? Então, já encontramos um probleminha ali. Mas foi resolvido. Tá? Então, tá. Agora vamos para outra. Tomara que não tenha mais problemas, né? Tá, então vamos na próxima aqui. Diz assim, 2. A contaminação ambiental tem sido uma fonte de problemas de saúde em diversas comunidades, onde se destacam alguns casos de tumores no fígado e na tireoide, oriundos de contaminações por substâncias usadas na fabricação de pesticidas. É necessário que se tenha muita cautela em relação ao uso indiscriminado de certas substâncias, como o benzeno, o clorobenzeno e o metiletilcetona, que são perigosas para grupos mais vulneráveis, tais como mulheres grávidas, crianças e idosos. Tá? Bom, então vamos primeiro aqui, né? São 3 compostos que eu acho que vocês identificaram facilmente, ó. O benzeno, né? O clorobenzeno, vou colocar aqui, ó, Cl, né? Clorobenzeno, e o metiletilcetona, que é a butanona, né? Eles usaram ali uma nomenclatura mais antiquada, né? Mais antiga, essa aí do metiletilcetona. Mas depois eles colocaram de parênteses, butanona, ó. Essa nomenclatura antiga das cetonas, tá? Ela diz assim, ó, que este radical aqui, ó, que no caso é a carbonila, né? Ele é chamado de radical cetona. E aí a gente indica os radicais ligados a esse radical cetona. Então, metil, ó, CH3, e til, 2 carbonos, ó, CH2 e CH3, né? Que é a nossa butanona. Essa é uma nomenclatura bem antiga, né? Praticamente não se usa mais isso aí. Bom, então, agora vem as afirmações. Atente ao que se diz a seguir a respeito do hidrocarboneto. Então, eles querem que nós analisemos, ó, hidrocarboneto e do derivado halogenado, o areto de alquila.
Tá vendo? Então, colocaram a acetona ali, mas estão nos dizendo, ó, não é para usar a acetona nas afirmações, tá? Só o benzeno e o derivado halogenado. 1. Ambos apresentam cadeias aromáticas. Nenhuma dúvida quanto a isso, né? Nenhuma dúvida. Ó. Ambos apresentam cadeia aromática, né? Um anel benzênico, presença de 3 ligações duplas, conjugadas, né? Então, essa aqui está certinha. Partindo-se desse hidrocarboneto, então, partindo-se do benzeno, ó, que é o hidrocarboneto, o outro é um haleto, né, de arila, um derivado halogenado. Então, partindo-se do benzeno, é possível obter-se o haleto através de reação de adição com auxílio de um catalisador. Bom, aí é bom para a gente dar uma revisadinha. Olha aqui, gente, ó. Deixa eu apagar aqui. O negócio aqui é o seguinte, ó. Em primeiro lugar, se a gente lembrasse de uma ou duas coisas, já resolveria essa afirmação aí. Primeiro, né, se a gente lembrasse o seguinte, ó, os compostos aromáticos não sofrem reação de adição. Eles sofrem reação de substituição. Alcenos e aromáticos, né? Vou colocar aqui, ó. Alcenos e aromáticos. Pode ser alcinos também, né? Quando fala alceno, está falando do alcino. Tá? Isso aqui dá uma reação de substituição. Tá certo? Os alcanos é que dão reações de adição. Muito bem. Então, olha só. Então, essa aqui fala que a reação é de adição. Então, aqui já daria para matar que está errado, né? Então, vamos ver aqui, ó. A reação que vai ocorrer é essa aqui, ó. Eu tenho o hidrocarboneto, né? É possível obter esse através da reação de adição com auxílio do catalisador. Não, não é adição. Tá? Então, nós vamos ter uma substituição. Aqui, ó. Cl2, né? Vou botar aqui a ligaçãozinha entre os dois. Então, o cloro vai substituir o hidrogênio, que sai e se liga ao outro cloro. Tá? Então, aromáticos dão reação de substituição. Vou botar aqui o cloro e mais HCl, né? O meio fica ácido. Ó. Bom, então a 2 está errada. Vamos riscar. Vamos ver a 3, então. A 3 é assim, ó. O haleto de arila pode ser produzido a partir desse hidrocarboneto através de reação de substituição. Aí tá certo, ó. O que eu fiz ali, né? Na presença de um catalisador adequado. Né? Pode ser o níquel, pode ser a platina, realmente. Tá? Então, a 3 está correta, a 1 está correta e a 3 está correta também. Então, a nossa resposta certa é a letra B. Tá? Alguma dúvida? Falem. Tá. Então, tudo certinho até aí, né? Vamos para frente, então. Agora vamos para o número 3. Também é uma questão tradicional nas provas, né? É uma questão de oxidação. Ó. Número 3. Um tipo de bafômetro tem o seu funcionamento baseado na reação representada por. Tá? Então, está aqui a reação. Vejam, aqui vocês têm. Aqui temos um álcool. Tá? Aqui, ó, aqui o cromo, né? Vamos calcular aqui, pessoal. Os dois, né? Oxigênio é menos 2, daria menos 14.
tem que igualar a carga do íon, né? É um íon. Tá? Então, aqui eu teria mais 12. Certo? Que dividido por 2, são 2 cromos. O NOx do cromo aqui é mais 6. E vejam, ele vai passar aqui, ó, de mais 6 para mais 3. Diminui o NOx. Então, o cromo sofre redução. Então, o álcool vai se oxidar, né? Temos a oxidação do álcool. Bom, oxidação de álcoois. Oxidação de álcoois. Então, vamos repassar isso aqui. Quando eu tenho um álcool primário, isto é, que a hidroxila está ligada num carbono primário, gente, a sua oxidação, tá? A oxidação do álcool primário, na verdade, ela é feita em etapas, né? A primeira etapa forma-se o aldeído. Mas, normalmente, nas provas, eles pulam essa etapa, né? E vão direto para o fim, ó, que é o ácido carboxílico. Tá? Que é o que ocorreu aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? O álcool secundário, vamos recordar também, ó, ao ser oxidado, ele forma cetona. E o álcool terciário é aquele que não se oxida. Não tem reação. Ó. Álcool terciário não se oxida. É o famoso teste de Bayer, né? A identificação dos álcools. Muito bem. Então, nós já sabemos que, aqui, ó, vejam, o álcool é o álcool etílico, né? O álcool etílico, ele tem lá, ele é um álcool primário, né? Então, vou colocar só o esqueletinho dele, ó. Ele é um álcool primário, porque a hidroxila está ligada num carbono primário. Então, lá no finalzinho, eu vou ter um ácido, ó, oxidação do álcool primário. Né? No finalzinho, vou ter o ácido. E dava também para ver, né, gente? Porque aumentou o número de oxigênios. Tá? Então, vejam que aqui, ó, no álcool só tem um oxigênio e aqui tem 2, ó. Então, o aumento do número de oxigênios também revela uma oxidação. E a oxidação do álcool primário fornece um ácido carboxílico. Certo? Aí você tem que tomar cuidado com isso aí, gente. Ó. Porque se você olhar as alternativas, ó, tem as duas funções, ó, ácido carboxílico e aldeído. Tá, mas qual delas eu vou marcar? Bom, tem que marcar sempre a última. Ó. Porque é lá que ele vai chegar. Né? Ele está perguntando o que se forma. Ele não está perguntando qual o composto intermediário na reação. Não é? Então, a resposta é a letra A. Tá? E só para completar, ó, esse aqui é o C2H5OH, que é o álfa. E esse aqui é o C2H4O2, que é o ácido. Tá ok? Foi tranquilo essa aí? Essa aí dependia da memória, né? Da decoreba. Quem sabia o resultado da oxidação dos álcools, acertou. Muito bem, vamos em frente. Vamos para o número 4. A número 4 era sobre polímeros, né? Muito bem. Então, observe o seguinte, ó.
eles dão uma estrutura que nós vamos dar uma analisada na estrutura, tá? Deixa eu pegar coisa aqui. Vejam que essa estrutura aí, ó, considere a fórmula a seguir, né? Esta aí é uma estrutura onde vocês têm o seguinte, ó. Quando se trata de polímeros, gente, essa identificação que nós vamos fazer agora é muito importante, ó. Tem ligação dupla. Tá, e daí? Aí, quando tem a ligação dupla, então é porque vai se formar um polímero de adição. Certo? O que é o polímero de adição? Tá? O mesmo monômero vai se repetir milhares de vezes, né? Então, repetição do monômero. Tá? É um polímero de adição. Bom, deixa eu procurar aqui, polietileno, ó, por exemplo, o nylon, né? O nylon, ele é formado por 2 monômeros diferentes. Então, o nylon é um polímero de condensação. Tá? Porque ele é formado por 2 monômeros diferentes. Tá? Então, aí, vamos ter essa diferença aí, né? Bom, mas vamos lá. Então, olha a estrutura. O que acontece, como eu mostrei para você isso aqui, ó. A ligação π, ela será rompida. Sendo que a ligação π, vamos supor que seja essa aqui de cima, tá? Ó, vou botar os 2 elétrons ali da ligação. Então, olhem só. Ó, vou botar um elétron aqui e o outro aqui. Então, quando tem a ligação dupla, a ligação π é rompida, ela se quebra indo um elétron para cada átomo, né? Então, vai ficar assim, ó. Eu vou abrir o CH2, elétron livre. CH2, elétron livre. Tá? Aqui no caso desculpa, é Cl, né? Tá. Pensei em ficar com H também. Então, olhem só. Então, aqui, abriu a ligação π. E aí, as outras estruturas semelhantes, ó, vão encaixando, né, a partir dali, ó. Olha aqui, ó, já fiz 2 repetições. Claro que isso pode vir aqui para a esquerda e vem também para a direita, tá? Bom, então, vocês querem saber qual foi o polímero obtido? Polietileno? Não. Polietileno, tá, é o polímero que só possui hidrogênios. Ó. Deixa o elétron livre em cima. Ó, só possui hidrogênio. O Teflon é um polímero que vai apresentar os 4, né? 4 átomos de flúor. F2, vou botar aqui a valência livre em cima. Ligação, ó. Tá? Ó, Teflon é isso aqui, ó. Teflon é o tetrafluoreto de etileno. O poliestireno também é um polímero de adição. Vou botar mais para cá. Vamos ver aqui. Ó. Ele também terá 2 carbonos. Tá? H, elétron livre, né, para se ligar contra o pedaço da estrutura. H e aqui, ó, o anel aromático. Esse é o poliestireno. Vejam que ele também é um polímero de adição, né? Porque é formado sempre a partir do mesmo monômero do estileno. Então, quem está sobrando aqui? PVC. Tá? Quem lembrou do nome, matou a charada, né?
cloreto de vinila. Policloreto de vinila, né? Então, vejam, ali vocês têm o P, o V, que é de vinila, e o C, que é do cloro. Como está em inglês, né? Você sabe que eles não aprenderam. Tá, eu repito sim. Os ingleses não aprenderam bem a botar as palavras na ordem, né? Então dá essa confusão. Então, PVC. Tá. O Teflon é o seguinte, olha aqui, ó. O Teflon, ele deriva dessa estrutura aqui, ó. Aqui vocês têm, ó, o tetrafluoreto de etileno. Só apagar ali que eu ia botar hidrogênio. Ó. CF2, ligação dupla, CF2, tá? Então, esse aqui é o monômero. Esse é o composto, agora vai virar o monômero. Eu vou abrir essa ligação aqui, a pi, e vai ficar isso aqui, ó. CF2, valência livre, ligação sigma, valência livre, F2, tá? Por isso que eu resumi assim, ó. Tá? CF2, ligação simples, CF2. Tetrafluoreto de etileno. Ou tetrafluoreto de etila também é chamado. Entendeu direitinho? Ok. Então já analisamos aí. Aqui, só para constar um pouquinho mais, vocês estão vendo que ali, né, nas alternativas, tem só um que é de condensação, né? Deixa eu ver aqui dentro. O nylon. Tá, falando de condensação. Tá? Porque aí nós teremos dois monômeros diferentes. Nós vamos ter um monômero, ó, que é um ácido. Tá? Não esqueça que os polímeros de condensação, ó, eles têm que ter dois grupos funcionais. E não precisam ser iguais. Um em cada ponta. Então, esse é um monômero. E o outro monômero, que se liga aí, vou fazer aqui para cima. Tá raspando. Ele fica raspando aqui, deve ser um favor aí para vocês. Olha aqui, ó. E o outro monômero que é diferente do primeiro, aqui é ele. Que também tem que ter, né, dois grupos funcionais que não precisam ser iguais. Um em cada extremidade. Tá? Nesse caso aqui, ó, quando eles se juntam, é liberado uma molécula pequenininha, uma molécula de água. Tá? Então, aí você tem um polímero. A flecha não é aqui, claro. Ó, você tem um polímero de condensação. Tá, ok? Ficou claro isso aí para vocês? Muito bom. Então, vamos em frente. Vamos para número 5, gurias. Então, vamos lá, vamos tocar. Número 5. Ó, número 5 é assim, ó. Há algumas décadas, fumar era moda. Claro que isso aí, só um comentáriozinho. Isso para quem, como vocês, né, são desse tempo,
como é que isso aí era moda, né? O cara fala, como sim era moda fumar? Era moda, né? Vocês vão ver que vocês vão estar lá já com uns 50, 60 anos, e tenho certeza que o pessoal vai estar comentando assim, meu Deus, como é que eles podiam comer sushi naquela época? Peixe cru, que absurdo, né? Por isso que pegavam doenças. Então, tudo é uma questão de tempo, de moda, né? Bom, então fumar era moda. Nessa época, o cigarro não era considerado um vilão. Até profissionais de saúde, como médicos, eram garotos propaganda de marcas de cigarro. Incentivavam o vício de fumar. Com o passar dos anos, pesquisas mostraram que o cigarro é, sim, extremamente prejudicial à saúde. Estudos mostram que existem mais de 4.000 substâncias químicas no cigarro, das quais 50 são comprovadamente cancerígenas. Dentre elas, podemos citar o arsênio, o polônio 210, né? 210 é a massa molecular dele. O DDT, né? Benzeno e o benzopireno. Abaixo, temos as fórmulas estruturais de duas dessas substâncias, que estão na lista das 50 substâncias cancerígenas, o benzeno e o benzopireno. Em relação às substâncias, benzeno e benzopireno, assinale a única alternativa correta. Opa, foi demais. Então, qual é a correta? Muito bem. Aí, eu coloquei essa questão porque ela tem, assim, vou dizer assim, ó, um pequeno pega-ratão, tá? Então, vamos ver qual é a correta. Letra A. Tanto o benzeno quanto o benzopireno são hidrocarbonetos aromáticos. E aí terminou a questão. Tá certo. Tá? Os dois são aromáticos. Eu estou vendo aqui, ó, um anel aromático do benzeno. E aqui eu também já estou vendo um, ó. Só de largada aqui já vi um. E os outros também são aromáticos. Tá? Não esqueça que as ligações elas estão se movimentando, né? Por isso que, mesmo aparecendo duas em alguns anéis, ali também é aromático. Então, essa é a resposta certa, né? Bom, mas aí quando o cara chegava, tá? Ia analisar melhor, né? Como assim são aromáticos, né? É aquilo que eu digo para vocês, ó. Às vezes a gente não tem o que fazer. Aí a gente pensa assim, eu tô quietinho aqui, aí eu vou lá dar uma alegria pro compadre. Quer dizer, né, vai fazer coisas que não tem que fazer. Já acertou a questão. Mas aí o cara começa a pensar, não, mas para aí, para ser aromático, tem que seguir a regra de Rickel. Tá? Lembram? 4N mais 2 igual ao número de elétrons π. Vejam que, às vezes, não lembrar de alguma coisa é até melhor do que lembrar, né? E o valor de N tem que dar um número inteiro. O que aconteceu? Então, o que acontece aqui? O cara vai contar o número de elétrons π. Né? Então, cada ligação dupla tem 2 elétrons π. Vou tirar essa luz aqui, que ela está roçando do microfone, tem que ficar um pouquinho para você não ver. Fica legal. Ah, então, mas, Paulo, eu apliquei a regra de Rickel aqui e não deu certo. Por quê? Quer ver? Ó? Aqui tem 2 elétrons π. Aqui tem 2, aqui tem 2, tem 2, aqui 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 tem 2 e aqui também tem 2. Dá um total de 6, 10, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ó, vejam, ele já acertou a questão, mas agora ele quer errar. Quer ver? Ó? 4N mais 2 é igual a 20.
Passo 2 para lá, dá 18, né? 4N igual a 18. N será igual a 18 por 4. Óbvio que não vai dar inteiro, né? Ah, isso aí daria 9, daria 4,5. Aí se estabeleceu o pânico. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, e agora? Gente, olha aqui, ó. A coisa é muito simples. Basta, em qualquer estrutura aromática, para ser aromática, basta ter um anel aromático. Não precisa ser todos aromáticos. Tá? Vejam, basta ter um anel aromático. E eu já identifiquei que tem um aqui, ó. Posso até calcular pela regra aqui, ó. 2, 4, 6, né? Ó, 4N mais 2 é igual a 6. N, né, passa para cá, fica 4, dividido por 4, N é 1. Terminou. O composto é aromático. Né? Pode ser a maior cadeia que vocês já viram na vida. Tá? Enorme a cadeia. Enorme. E lá no meinho tem, ó, uma estrutura aromática. Toda a cadeia é aromática. Então, mas e a regra de Hickel? A regra de Hickel, ela é usada mais, gente, quando há dúvida se o composto é ou não aromático. Né? Por exemplo, nesses casos assim, ó. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Olha nessa estrutura aqui, por exemplo. Vou colocar aqui. Tá? Deixa eu ver. Aqui, eu vou ter carbono demais. Deixa eu tirar. Aqui, ó. Tá bom. Tá bom, sim. Tá? Por exemplo, nessa estrutura aqui, ó. E aqui tem um par de elétrons, porque o enxofre não usa todos os seus elétrons, né? Tem um par de elétrons sobrando no enxofre. Tá? Então, vejam, ó. Esse tipo de caso, aí sim, eu tenho dúvida. Eu não sei se isso aqui é aromático. Aí eu vou aplicar a regra de Hickel. Tá? Que vai ficar assim, ó. 4N mais 2 é igual. Tá vendo? Agora é que vem o problema. Igual a 2 elétrons π mais 2, porque esses aqui também circulam pela estrutura. Tá? Os elétrons que estão dentro da estrutura também vão circular. Então aqui vocês têm 6. N é igual a 1. Esse composto é aromático. Mas por que eu apliquei a regrinha do tio Hickel? Porque eu tinha dúvida. No caso do benzopireno, eu não tenho dúvida. Ó, eu já tenho uma cadeia aromática, então todo composto é aromático. Ó. Tá? Entenderam? Aí eu coloquei exatamente essa questão para criar esse problema, né? Para criar exatamente esse problema, para eu poder explicar isso para vocês mais uma vez. Tá ok? Dúvidas? A resposta é a letra A. Muito bom. Em frente. Então, vamos lá. Posso passar adiante? Vamos para o número 6, né? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos dar uma olhadinha na próxima questão. Próxima questão é de número 6. Essa eu também coloquei assim, ó, para criar uma pequena dúvida. Tá? Uma pequena dúvida. Vejam essa questão. Até agora já foram detectadas mais de 180 moléculas no espaço. Porém, em 2016, a revista com esse nome aí publicou a descoberta
né, da primeira molécula quiral detectada no espaço. Primeira molécula, eu vou até sublinhar isso aqui, ó. Molécula quiral, tá? Vou sublinhar. Vou marcar. A descoberta foi feita analisando-se as ondas. Tá. Isso, já vou explicar, Paulo. Tá? A descoberta foi feita analisando-se as ondas rádio provenientes. Aí vai lá, tá? Bom, a pergunta é: qual substância foi encontrada no espaço? Certo? Então, cuidem as frases. Ó. Qual é a substância que a questão está se referindo? A substância que tem a molécula quiral. Né? Vamos recordar aqui, então. Molécula quiral é a mesma coisa que molécula assimétrica. A molécula tem que ser assimétrica. E as moléculas que são assimétricas, qual é a característica delas? Elas desviam o plano de luz polarizado. Plano de luz polarizado. E aí vem a história de estrógeno, levógeno, tá? É aí que entra o estrógeno e o levógeno. Muito bem. Mas agora isso aí não importa muito. Importa que vocês, ó, atentem para o que o texto está dizendo, que a molécula é quiral. Se ela é quiral, ela é assimétrica, tá? Bem, aí ele pergunta, qual a substância? Que substância foi encontrada no espaço? Ele está me perguntando qual é a molécula que é assimétrica. Ele não está me perguntando no texto, né? Quem tem carbono quiral. Bom, quando a gente vai na letra A, vamos lá, que é a resposta, né? A letra A é a resposta. Vocês notem o seguinte, ó, que este carbono aqui, gurias e gurias, ó, é um carbono quiral, tá? Se não, vejamos aqui do lado, ó. Eu tenho ali carbono, hidrogênio, metila, ó. Para cima eu tenho uma sequência, no ciclo, né? E para baixo eu tenho outra sequência, ó. Agora eu vou unir os dois aqui, tá vendo? Então, os 4 radicais que estão ligados a esse carbono são diferentes, ó. Metila, hidrogênio, olha esse aqui, ó. Vou fazer só esse pedacinho, que vocês já vão entender. Ó. Oxigênio, e aqui é o CH2. Então, aqui tem um carbono quiral, e esta molécula é assimétrica. Tá? Bom, a confusão que alguns de vocês devem ter encontrado, né? Foi com a letra D. Então, vamos lá, vamos analisar a letra D. Por isso que é importante, viu como é importante a gente fazer o teste, fazer o diagnóstico, a gente aprende muito, aprende. Tá? Bom, então vamos na letra D agora. Olha a letra D. A letra D, realmente, né, eu vou dizer para vocês, eu não estou enxergando um carbono quiral, eu estou enxergando 2. Vou fazer igual que está ali, não dá confusão. Tá. Muito bem, então, agora para baixo, eu tenho outro carbono, né? Hidrogênio, hidroxila e a carboxila. Muito bem. Então, gurias e gurias, vejam, realmente nós temos 2 carbonos quirais aqui, ó. Este aqui é quiral, com a bolinha aqui vermelhinha. Por quê? Porque o radical de cima, vejam, é o COOH.
O da direita é o H. O da esquerda, OH. E para baixo é todo esse radical aqui, né? Então, todos eles são diferentes. E a mesma coisa o carbono de baixo. Ó. Hidrogênio para o lado direito, para baixo a carboxila, para a esquerda a hidroxila e para cima esse radical aqui. Só que tem um detalhe. Por isso que eu coloquei essa questão. Gente, esta molécula aqui, ó, apesar dela ter carbonos quirais, lembram? Ó, se eu rebater a parte de cima sobre a parte de baixo, elas se anulam. Como assim, Paulo? Não entendi. Ó, lembra como eu disse para vocês, ó? Quando tem carbono quiral, dá para fazer assim, ó. Tem 2 carbonos quirais, né? Aí tem que fazer assim, ó. Como se fosse uma folha de papel. Imagine uma folha de papel. Metade do composto está escrito na parte de cima e outra metade na parte de baixo da folha, tá? E aí vocês dobram a folha. E vai coincidir, ó, a hidroxila com a hidroxila. O hidrogênio com o hidrogênio. Estão entendendo? Dobra, né? A folha ao meio. E vai coincidir a carboxila com a outra carboxila. Esse é o isômero meso. E o isômero meso, ele é inativo por compensação interna. Então, ele não desvia a luz polarizada. Portanto, nesta forma aqui, ó, agora preste atenção bem na resposta. Nesta forma aqui, esta molécula é simétrica. Portanto, não é uma molécula quiral. Essa é simétrica. Tá? Porque a parte de cima anula a parte de baixo. Então, o composto não vai ter atividade, ele não vai desviar a luz. Então, ele é inativo. Se ele é inativo, ele é simétrico. Tá? Então, essa é a explicação para a letra D não ter atividade ótica. Tá? É o isômero meso que está formado aqui. Ó. Claro que aí se o cara começa, mas se eu trocar a hidroxila de lugar, bom, aí tu vai alterar, né? Quer ver quando é que essa molécula é ativa? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Esta molécula, meninas e meninos, ó, esta molécula seria ativa se ela tivesse, por exemplo, nesta forma aqui, ó. Aí ela seria ativa. Por quê? Porque a parte superior não cancela a parte inferior. Né? Aí vocês vão ter 2 isômeros, aí, de estrógeno, levógeno. Tá? Essa parte aqui. Assim, ó, dessa maneira, a gente poderia dizer, ó, esta é uma molécula assimétrica. Então, viram? A questão não pedia só para a gente procurar o carbono quiral. E na letra D tem carbono quiral. Só que a molécula não tem atividade. A molécula é simétrica. Na D, a forma oposta? Não tem, né? Porque ele é inativo. Só tem enantiômero quando tem o distrógeno e o levógeno. Né? Ele é inativo. Não desvia a luz. Tá? Eu entendi o que tu quer dizer. Ó. Se fosse, vou colocar aqui do lado. Ó. Se fosse assim, ó. Não é? Ó, se ele fosse assim. Não seria o enantiômero? Não, esse é o mesmo composto. Tá? Por quê? Porque se esse aqui é inativo, essa forma é inativa também. Não desvia a luz. Se não desvia a luz, um para a esquerda, outro para a direita, então
Eles não são enantiômeros. Tá? Isso acontece quando tem 2 carbonos quirais. Entendeu? Tá? Então, só para completar, né? Molécula que é simétrica não tem enantiômero. Ela é simétrica, então ela é inativa, ela não desvia a luz. Ah, sem dúvida, né? Quer ver, ó? No diástero isômero, deixa eu só abrir um espaço aqui para nós, tá? Deixa eu abrir aqui em cima. Ó. O diástero isômero, aí essa estrutura pode ter, aí sim. Tá? Ó, vou botar ela aqui de novo para vocês, tá? Ó. Tá ela, né, da letra D, ó. E agora eu vou colocar um diástero dela aqui, ó. Vou deixar assim. Tá? Vou botar um diástero dela. Vamos inverter esse aqui, ó. Tá? Ó. Então, agora sim, isso aqui são diásteros isômeros. Ó. Por quê? Tá? Porque eles são isômeros, eles têm a mesma quantidade de átomos, né? São isômeros, mas eles não são enantiômeros. Isto é, um não é o contrário do outro. Certo? Então, diástero isômero, claro que ela tem, né? Todas as outras formas de escrita, né? Que não sejam iguais a essa que está vendo aqui, ó, serão diástero isômero dessa forma aqui. Né? Porque não serão enantiômeros. Até porque esta forma não desvia a luz, né? Mas é uma molécula que vai apresentar o mesmo número de carbonos, de hidrogênio, de oxigênio que essa que eu escrevi do lado aí. Ô, Paulo. Fala. Tá, é isso que eu não entendo muito bem. Para eu Tá. poder... Por exemplo, quando tu transcreveu ela no lado, se tu não tivesse invertido, manter esses hidrogênios de um lado e as hidroxilas de outro, eu teria um enantiômero daí? Não. Mas aí eu não teria exatamente uma Não, porque imagem... é a mesma estrutura. Aí os dois não desviam a luz, os dois são inativos, tanto de um lado quanto de outro, né? Parei um pouquinho. Não, ali, ó, um exemplo. Naquela segunda ali mesmo que tu fez ali, mas aí tu só inverteu, tu colocou a hidroxila de um lado e o hidrogênio de outro. Quando eu fiz assim, ó. Isso? Uhum. Exato. Daí faz a imagem especular uma da outra. Paulo, tu tá enxergando a mesma coisa. Os dois são iguais. Não. Daí tu inverte, coloca a hidroxila de outro lado e o hidrogênio do outro lado. É aí onde tu tá apontando, tu coloca as hidroxilas. Tá, para um pouquinho, então, vamos ver. Aqui? Aí onde tá a borracha, as hidroxilas e no outro lado os hidrogênios. Tá. Só nesse aí? Não, nos dois. No de cima também. Tá, então vamos ver. Eu ponho a hidroxila aqui. Hidrogênio aí. Tá. E a mesma coisa tu faz no de cima daí. Tá. Me assustei agora. Se eu tivesse apagado. Tá. Então vamos montar aqui para a gente enxergar direitinho. Ó. Tu fala isso aqui? Exato. Estou enxergando o mesmo composto. Porque eles não são enantiômeros. Ó. Esse aqui é inativo e esse aqui também é o inativo. É o mesmo composto. Sim. Não tem duas formas aí. Porque quando é inativo, não existe, por exemplo, vamos usar um termo meio estranho, não existe o contrário do inativo. Inativo, ele é inativo. Entende? Uhum. Então, aqui não tem duas formas. A gente está enxergando a mesma coisa. E no momento que tu determinou que o isômero
é meso, isômero meso, aí não importa de que lado está, o meso não desvia a luz, então só existe uma molécula meso. Como ela está escrita, não importa. Né? Se está para o lado esquerdo, de hidrogênio, se está para o lado direito. Certo? Tá, então me diz uma coisa, Paulo. Por exemplo, se eu tiver 2 carbonos quirais e ambos serem inativos, eu jamais posso ter um antiômero. O máximo que eu posso é ter um diestereoisômero, é isso? Exatamente. Isso mesmo. Foi como eu mostrei nesse caso aqui em cima, ó. Né? Aqui eu peguei, ó, o meso, né? Ó, peguei o meso. E aqui eu alterei a estrutura. Eles são diastereoisômeros. O meso e esse aqui eu não sei se é distrógeno ou levógeno, né? Uhum. Eu te pergunto isso porque eu fiz uma prova uma vez e caiu exatamente isso. E eu errei, entendeu? Então, tá, tranquilo então. Fechou então. Obrigadão, tá bom? Que é isso. Valeu. Valeu. Então, vamos em frente. Vou só trocar a questão. Eu vejo que eu escolhi bem as questões, né? Eu não copiei só as questões. Eu escolhi para criar exatamente esse clima, né? Bom, vamos na 7, então. Aí tem um longo enunciado ali, ó, que fala assim, ó, a indústria têxtil e algumas startups têm preparado invenções para facilitar a vida e têm investido na nanotecnologia. Já inventaram de tudo. O tecido que não amassa e resistente à sujeira, a camisa que não cheira mal mesmo depois de um longo e suarento dia de trabalho, né, que é um tecido de algodão recoberto com nanopartículas de prata, que matam os micróbios e combatem o cheiro de suor, etc. A camisa que não mancha, tá? Não importa o que você derrama sobre ela, água, refrigerante ou mesmo ketchup, o produto simplesmente rola para longe da roupa. Inventada pelo estudante de São Francisco. E tem esse nome estranho. Acho que é Amir mesmo. E é feita a partir de um material com milhares de milhões de partículas de sílica ligadas às fibras. Em um nível microscópico. Geralmente, esse tipo de camisa é feita com nanotecnologia hidrofóbica. Né? Hidrofóbica é o que repele a água. Né? Vou até dar uma marcadinha essa palavra, pode ser que a gente precise. Hidrofóbica, que repele água. Muito bem. Isso significa que não importa o que você espirre nela, ela nunca vai ficar manchada. O processo de limpeza dessa camisa ocorre quando? Não, ocorre devido à interação da fibra do tecido com as moléculas do sabão. Esse tipo de limpeza resulta na ação química desses produtos, dado que suas moléculas possuem... Tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver. O que ele descreve? Ele fala na ação hidrofóbica, né? Fala em sabão. Nós já falamos, sabão também, né? Sabão. Nós vamos ter, assim, uma longa cadeia de carbonos com a terminação do sal, ó. Tá? Vamos fazer o sabão de soda cáustica, ó, Na+. Onde vocês têm esta longa cadeia de carbonos, é a parte apolar do sabão, e esta cabeça é a parte polar, né? É o que vai interagir com a água. Então, ele me diz que o processo de limpeza ocorre devido à interação da fibra do tecido com as moléculas do sabão. Esse tipo de limpeza resulta da ação química desses produtos, dado que suas moléculas possuem, letra A, uma parte com carga que se liga à sujeira, cujas moléculas são polares, e uma parte apolar, então sem carga, né, que se liga à água,
cuja molécula é apolar. Bom, vocês já viram que tem dois erros aqui, né? Primeiro, diga assim, ó, uma parte com carga que se liga à sujeira, cujas moléculas são polares. Bom, se a parte com carga se liga à sujeira, certo? Essa sujeira tem que apresentar, vejam, se isso fosse verdade, né? Não é verdade. A sujeira tinha que ser polar, né? A gordura, por exemplo, está errado, né? Não é. É apolar, né? Tá? A parte com carga é a que se liga à água, né? Porque a água também é polar, né? Então a sujeira vai se ligar aqui, ó. Tá? Tá, então a letra A está errada. Vamos ver a letra B. Na B diz assim, ó, tá? Que essas moléculas possuem uma parte apolar que se liga à sujeira, aí tá certinho, ó, cujas moléculas são apolares, então apolar com apolar, né? Lei dos semelhantes. E uma parte com carga que se liga à água. Perfeito, ó. Se tem carga, é polar. A água é polar. Cuja molécula é da água polar. Ó, essa é a resposta. Né? Tá seguindo a lei dos semelhantes. Polar dissolve o polar, apolar dissolve o apolar. Tá? Tem alguma alternativa que vocês ficarem em dúvida aí? Eu subo a tela ali. Não? Então, vamos em frente. Bom, então agora vamos ver essa questão aqui, tá? A 8. Essa questão aqui, tenho certeza que quando vocês começaram a fazer, hein, já prepararam a calculadora. Tá? Quer ver? 9,5 mililitros de terquibutanol. Vamos ver, terquibutanol. Terquibutanol, 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Terc, porque o carbono é terciário. Vou fazer isso aqui maior, tá muito miserável. Tá? No terquibutanol, então a hidroxila está aqui, ó, no carbono terciário. Tá? Terc, por isso que é terc. T, terciário. Foi adicionado a um funil de separação de 250 mililitros, para o qual foram transferidos 28 mililitros de ácido clorídrico concentrado. O funil permaneceu aberto e houve a liberação de vapores. Após a saída dos vapores, o funil foi tampado e a mistura agitada cuidadosamente por 20 minutos. De tempos em tempos, a torneira era aberta para liberar os vapores formados e diminuir a pressão dentro do funil. A mistura adquiriu duas fases. Uma fase ácida, transparente, e outra orgânica, levemente turva. Após a separação das fases, a fase inferior, que era a fase ácida, né, então mais densa, foi descartada. E a outra foi lavada com solução de bicarbonato 5%. E em seguida, com água destilada. O produto foi seco com cloreto de sódio anidro, fazendo a solução ficar transparente. O agente secante, que é o cloreto de sódio, né, anidro, foi eliminado por filtração e o líquido foi recolhido para uma vidraria volumétrica. Então, vejam, eles descrevem nessa questão o produto. Qual é o produto? Bom, então, vejam, lá em cima, no enunciado, a gente já pode tirar a conclusão da resposta. Ó, o terquibutanol foi adicionado em um funil de 250 ml
né, para o qual foram transferidos 28 mililitros de ácido clorídrico. Certo? Então, vejam, ó, eles estão descrevendo já para nós a reação lá no início. Então, o terquibutanol, né, que é essa substância aqui, o terquibutanol, reagiu com o ácido clorídrico. E eles querem saber qual é a substância final. Bom, dá para fazer por eliminação, né, gente? Claro que também dá. Ó. Quer ver? Aldeído, ó, não vai formar, né? Tá? Vamos fazer direitinho, tá? Então, aqui vai dar uma reação de substituição. Como assim? Essa hidroxila que vocês estão vendo aqui, ó, ela vai ser substituída pelo cloro. Por quê? Porque eu estou vendo que essa hidroxila vai se ligar com a água, com o hidrogênio para formar água. Então, nós vamos ter a formação da água mais o composto agora substituído. Ó. Cloreto de terquibutila. Mas aí, quem foi analisar um pouquinho mais, tá, mas por que ele diz que a outra parte é ácida? Porque, gente, ó, o que eu estou usando? Não é ácido clorídrico? É ácido clorídrico. Então, esse meio aonde vai se formar, né? No caso aqui mais para a água, é claro, onde vai se formar a substância, é um meio ácido. O meio é ácido. Né? Tem ácido clorídrico lá dentro. Tá? Não tem como o meio ficar nem neutro e nem básico. O meio é ácido. Certo? Então, forma-se, é uma reação de substituição que vai formar o cloreto de terquibutila. Tá certo? Então, a questão era mais simples do que ela apareceu lá em cima, né? Eu até falei para vocês. Alguns até prepararam a calculadora, né? Achando que iam calcular lá neutralização. Não, nada disso. Neutralização vai ter agora no próximo diagnóstico. Muito bem, se não há dúvida, vamos ver. Eu quero. Não influencia. Ó. Quer ver? Ó, como o meio está ácido, né? Então, aí ele separou. São duas fases. Tá? Então, vamos colocar aqui. É um funil, na verdade. Tá? Então, essa aqui é a fase. Ó, tá? É o que eles chamam de fase ácida, né? Então, aqui vocês têm a água com um pouquinho de ácido clorídrico, e aqui vocês têm o cloreto de terquibutila, também com um pouquinho de ácido clorídrico, né, gente? O ácido não some, isso não é mágica, né? É química. Bom, então eles pegaram esta partezinha aqui, ó, a substância, né, o cloreto de terquibutila, e adicionaram bicarbonato de sódio. Por quê? Gente, o bicarbonato é um sal básico, né? Um sal que tem caráter básico. Caráter básico. Então, ele vai neutralizar parte desse ácido aqui. Ó. Por isso que usaram bicarbonato. Mas vejam que a substância ó, permanece inalterada. Tá certo? Bom, claro que parte da água ainda ficou dentro do recipiente, né? Aqui, junto com a substância, né? Não sai assim, tudo certinho. Então, para retirar a água que ainda o composto, né, o cloreto de terquibutila, possuía, eles usaram um agente secante, que é o cloreto de cálcio anidro. Então, ó, o cloreto de cálcio anidro é que não tem água. Ele tem a capacidade, né, na presença da água, no caso aqui da nossa substância, ó, ele se combina com a água. CaCl2 hidratado. Ó. E ele é sólido, né? Por isso que dá para filtrar no final. Tá? Então,
que eles fizeram? O procedimento foi esse. Ó. Fizeram a reação de substituição. Tá? Pegaram a substância. Deixa eu trocar a cor aqui para ficar mais claro. Ó, que ainda possuía resquícios de ácido e de água. Para retirar o ácido, usaram um sal com caráter básico, né? Base neutraliza o ácido. E para retirar a água, usaram um secante, que é um sólido, né? Ele só agrega as moléculas de água e depois ele pode ser filtrado. Tá certo? Ficou claro para vocês? Então, podemos ir em frente. Muito bom. Então, vamos lá. Questão de número 9. Acho que essa aqui são duas. Tá, fala sobre a lignina, né? A lignina é um polímero de constituição difícil de ser estabelecida por causa não somente da complexidade da sua formação, baseada em unidades fenilpropanoides, que são as figuras abaixo, tá? Fenilpropanoides. Como também porque ela sofre modificações estruturais durante o seu isolamento das paredes celulares das plantas. Eles são altamente condensados e muito resistentes à degradação. A sequência em que as unidades para-hidroxifenila, tá? Que é o número 1, guaiacila, a unidade número 2, e a siringila, que é a 3. Em proporções diferentes, são condensadas. É o que define a origem da lignina, ou seja, a planta de origem. Sobre as unidades de fenilpropanoides, analise as afirmativas abaixo. Então, vamos ver as afirmativas agora. Já vimos a substância ali. Vou deixar um pedacinho da substância para a gente olhar, tá? Questão 9. Sobre as unidades de fenilpropanoides, analise as afirmativas abaixo. 1. Todas podem se condensar por ligação de hidrogênio. Certo ou errado? Certíssimo. Porque, vejam, ó, a presença da hidroxila, eu vou separar agora aqui para vocês, ó, no H, né? A hidroxila é uma terminação polar. Então, se tem hidroxila, pode ocorrer a formação de pontes de hidrogênio, de ligações de hidrogênio com a água. Tá? Ou, que é o nosso caso aqui, né? Veja, a hidroxila com ela mesma. Ó, aqui, ó. Né? Que é o nosso caso da afirmação 1. Então, todos podem se condensar por ligação de hidrogênio. Está correta. A hidroxila permite isso, né? Número 2. Todos são derivados de um álcool. Claro que não, né? Essa é uma função que a gente conhece, nós conhecemos bastante. Isso aqui é fenol. Você só tem fenóis aqui, ó. A hidroxila está ligada a um carbono aromático, né? Carbono aromático. Então, não tem álcool aí. É fenol. Então, a 2 está errada. A 3. Todos apresentam um carbono primário. Bom, aqui dá para ver ali. Eu só subir um pouquinho, depois já baixo, tá? Para vocês verem. Por exemplo, esse primeiro carbono aqui em cima é um carbono primário, né? Aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, tá? A número 2 e a número 3 ainda teriam, ó, esse aqui e esse aqui, que também é primário. Então, todos apresentam carbono primário, certo? Muito
Muito bem. E todos são compostos, vamos marcar 3, está certo, né? E todos são compostos fenólicos. Certo, né? Todos eles são fenóis. Já estava no nome, ó. As unidades de fenilpropanóis, ó. Fenil. São fenóis. Né? Todos são fenóis, são fenólicos. E todos possuem somente 3 carbonos sp3. Tá, vamos relembrar isso aqui, né? Carbono sp3, guris, é o carbono saturado. Ó. Ele tem que ter 4 ligações simples. Ele está me dizendo que todos eles possuem somente, né? Todos possuem somente 3 carbonos sp3. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar o primeiro aqui em cima. Ó, esse carbono aqui é sp3. Esse aqui também. E esse aqui também. Né? E nesse composto, ó, todos os outros carbonos têm ligação dupla. Então, é sp2. Né? Então, até aqui tá indo certo, mas tem muito chão ainda para a gente identificar. Vamos no segundo ali. No segundo, ó, lá na pontinha, ó, sp3, né? Saturado, sp3, sp3. Mas quando chega aqui, ó, nesse que já está com a flechinha apontada, ó, esse também é sp3. Tá? Seria isso aqui, ó. Olhem do ladinho, ó. H, H, H. E ó, tá vendo? 4 ligações simples. Então, esse aqui tem 4 carbonos sp3. Isso já é suficiente para invalidar a afirmação. Ó. Então, essa está errada, a 4 está certa, a 3 está certa, a 2 está errada e a primeira estava certa. Então, 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Dúvida? Então, vamos em frente. Oi, fala. Então, quando ele não é ligado a nenhum carbono, ele também é primário? É primário, é uma convenção que a gente usa, né? Ah, sim. Senão ele não teria classificação, né? Então, aí, Sim. carbono que não está ligado a nenhum carbono é considerado primário. Tá certo. Obrigadão. Tá. O condensar por ligação de hidrogênio é o seguinte, ó. Então, deixa eu dar uma apagadinha aqui para a gente entender melhor, tá? Ó, lá agora há pouco, numa outra questão aí anterior, não me lembro se foi a 2 ou a 3, eu disse para vocês que existem os polímeros de condensação. E disse também que o polímero de condensação, gente, ele é formado por 2 monômeros diferentes, certo? Então, agora, imagine o número 1. Eu vou deitar o composto para vocês enxergarem melhor a condensação. Ó. Ô, Paulo, Oi. Fala. nosso colega que perguntou o que significa condensar por ligação de hidrogênio. Isso é o que eu estou explicando agora. Ah, tá, fechou, valeu. Tá? Já vou... É exatamente o que eu estou começando aqui tentando explicar. Ó, então, eu vou pegar o número 1 e vou deitar o composto. Ah, vou colocar a bolinha aqui, tá? Não vou... E aqui eu vou colocar a hidroxila. Tá? Eu vou colocar ela separada para enxergar melhor. E para cá tem o resto do composto. Tá, sim. Esse aqui é o número 1, tá? É esse aqui, ó. Vamos supor que ele vai condensar. O que é condensar? É unir, né? Ele vai se unir à estrutura 2. Agora, ver como é que ele se une, né, a essa estrutura 2. Vou fazer aqui por cima. Vou fazer por cima aqui. Então, aqui está a hidroxila. Aqui está a carguinha negativa. E aqui está a estrutura 2. Eu estou deitando para ficar mais fácil de enxergar. Tá? Então, a estrutura 2 tem também aqui, ó, o OCH3, né? Aqui, ó, tô falando aqui, ó, tá? O OCH3. E para cá ela tem a coisa assim. Pronto. Olha, se condensar, né, por ligação de hidrogênio, é isso aqui, ó. Olha. Aqui, ó. Esse hidrogênio positivo, ó,
vai ser atraído pelo oxigênio negativo. Então, eles vão ficar condensados, juntos. Tá? Então, vocês vão ter uma ligação aqui, ó, entre eles. Que é uma ligação de hidrogênio, uma ponte de hidrogênio. Isso é condensar por ligação de hidrogênio. A água, por exemplo, que é uma estrutura bem mais simples da gente ver, ó, no estado líquido e no estado sólido, a água está condensada por ligações de hidrogênio. Olha aqui. Tá? E assim, ó, assim vai, ó. Tá? Então, aqui, ó. Tá? Condensou por ligações de hidrogênio. Tá? Condensar é unir. Feito isto, nos resta somente a número 10. Poxa, que bom que deu para a gente corrigir tudo. Eu estava ocupado se daria ou não daria. Ó, aí você tem um gabarito. Bom, 10. Sobre os compostos fenilpropanóis, assinale as afirmativas abaixo. Vamos ver. A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é. Então, vamos lá, queremos as certas. O composto 1 e 2 são isômeros de função. Então, deixa eu voltar um pouquinho ali. São isômeros de função. Vamos ver o 1 e o 2, tá? Ó, 1 e 2. Por isso, eles nem são isômeros. Né? Como assim, pô? Olha a estrutura do 1. Tá vendo? Peraí. Vou botar uma marcaçãozinha nele. Ó, olha a estrutura do 1. Ó. Agora, olhem a estrutura do 2. Ó. Vocês notam que na do 2 tem átomos a mais do que no 1, ó. Que são esses aqui. Não são isômeros. Tá? Nenhum deles é isômero, né? Vamos combinar, né? Porque o terceiro também tem uma estrutura com mais átomos. E para eles serem isômeros, tem que ter o mesmo número de átomos. Nenhum deles é isômero do outro. Então, vamos... Vai ficar um quadradinho ali, mas tudo bem. Número 2. A número 2 diz o seguinte, ó. Todos são derivados de um álcool. Não, nós já vimos na questão anterior que eles são fenóis. Né? Senão eles não teriam o nome de fenilpropanóis. Então, não, desculpa. Eu li a 9, né? Tá. Estou me atrapalhando. 10. Ó, 2. Os compostos 2 e 3 são isômeros de posição. Acabamos de ver que nenhum deles é isômero do outro. Os 3 têm fórmulas moleculares diferentes, né? Então, também não pode ser a 2. Vamos ver a 3. O composto 3 não possui carbono quiral. Vamos lá? Vamos ver se o 3 tem carbono quiral. Vamos ver aqui. Vamos começar aqui por cima, né? Carbono quiral tem que ter as 4 ligações diferentes. Bom, aqui você tem 3 hidrogênios e eles são iguais. Não pode ser quiral aqui. Aqui tem 2 hidrogênios. Também não pode ser quiral. Não pode ser quiral nenhum carbono insaturado, né? Esse aqui, ó, esse CH3 tem 3 hidrogênios iguais, ó, 3 radicais iguais. Não pode ter, todos têm que ser diferentes. E esse aqui, igual a esse, também tem 3 iguais. O composto 3 não possui carbono quiral. Portanto, a afirmação está certa. Tá? Então, a 3 é a primeira que tem que estar certa. Depois, número 4. Ó, o composto 1 possui isomeria cis-trans. Isto é, ele tem isomeria geométrica. E para ter isomeria geométrica, ele tem que ter uma ligação dupla, mas não aromática, né? Ele não pode ter ligação dupla aromática. Tem que ser ligação dupla de alceno, né?
assim, ó, de ao centro. Tá? Se ele tivesse, por exemplo, lá em cima, vamos ver, ó, aqui, ó, uma ligação dupla, aí teria isomeria geométrica, não é verdade? Então, ligação dupla em aromático não pode ser geométrica, não tem 4 radicais, não tem 2 radicais, né? Tem... Então, número 4 também está errado. Nós tínhamos a 3 por enquanto, né? Vou baixar um pouquinho mais. Vamos ver a 5 agora, então, para terminar. Os compostos 2 e 3 não são isômeros. Ah, bom, isso nós já sabemos desde a primeira afirmação, né? Não são isômeros porque eles não têm a mesma quantidade de átomos. E a condição básica da isomeria é essa, tem que ter a mesma quantidade de átomos. Não são isômeros, então tá certo. Então nós temos aí corretas, né? A 3 e a 5. Letra E é a resposta certa. Aí, eu passei um pouquinho, um minutinho a mais, aí, ou 2 ou 3, mas terminamos tudo, tá? Então, para sexta-feira, ó, eu estou aceitando sugestões, só que tem que ser assim, ó. Eu preciso da sugestão, no máximo até amanhã, para montar o material, caso não tenha sugestões, tá? Da aula de sexta-feira. Porque senão eu vou mandar um material de exercício para vocês, tá? E aí a gente faz a correção na sexta-feira. Tá certo, gente? Tá? Vocês me entenderam? Então tá. Antes de vocês desligarem aí, eu queria agradecer todo o apoio, toda a solidariedade que vocês me deram, tá? Foi muito importante. Mas estou levando aqui, ó, um dia de cada vez. Não é fácil. Tá? Muito obrigado, gurizada. Tchau para vocês. Um abração, Paulo. Um abração, Jean. Otávio, Tainá, João. A Ritinha estava aí hoje? Não tá? Estava, né? Ah, já saiu correndo. Ah, tá ali, ó. Bom te ver, Rita. Bom te ver. Um beijão para vocês. Tchau.